Você não é Lina. Quem diabos é você de verdade? Sou Layla, a irmã esquecida que salvou a Aliança da Guerra. E achou que o perdoaria por me fazer de idiota apaixonado? Layla Darvani observava o caos se desenrolando no Palácio Real com o horror crescente e paralisante no peito. Sua irmã gêmea idêntica, Lina, havia desaparecido completamente. Simplesmente evaporado do quarto trancado, horas antes do casamento mais importante e aguardado do século entre os dois reinos poderosos. O casamento que garantiria paz duradoura, prosperidade compartilhada e aliança eterna inquebrantável entre Zarhan e Darvani. O casamento com o Sheikh Rashid Al-Karim, governante temido, respeitado e considerado um dos homens mais poderosos do deserto. Ela não pode ter ido muito longe. A rainha Amara, mãe de ambas as gêmeas, caminhava nervosamente de um lado para outro do salão, como um animal enjaulado e desesperado, as mãos tremendo visivelmente com ansiedade. Vasculhem cada canto deste palácio. Encontrem-na imediatamente antes que seja tarde demais. Guardas saíram correndo em todas as direções, criando mais caos. Mas Layla sabia com certeza absoluta a verdade brutal que ninguém mais no palácio conhecia ainda. Lina confessara tudo na noite anterior em segredo, lágrimas abundantes escorrendo pelo rosto, perfeitamente maquiado, a voz quebrada de medo. Não posso casar com ele, Layla. Não consigo. Estou sendo chantageada cruelmente pelo ministro Khalid. Ele tem provas comprometedoras de um caso que tive, escândalos que destruiriam nossa família completamente e irreversivelmente. Me força a fugir estrategicamente para sabotar a aliança vital. E eu sou covarde demais para lutar contra ele. Layla tentara desesperadamente dissuadi-la durante horas, prometera ajudar de qualquer forma possível, implorara chorando para que contasse à mãe e deixasse os adultos resolverem. Mas Lina já decidira firmemente. Ao amanhecer, quando o sol dourado começou a subir sobre as dunas distantes, desaparecera sem deixar um único rastro ou nota explicativa. E agora, exatamente 3 horas antes da cerimônia solene que uniria 2 reinos em matrimônio sagrado, o pânico absoluto tomava conta do palácio inteiro com força devastadora. Majestade, o conselheiro principal entrou correndo descontroladamente na sala do trono, o rosto normalmente composto agora pálido como linho branco. O cortejo oficial do Sheikh Rashid já foi avistado claramente nas estradas. Chegará aqui em menos de 2 horas. A rainha Amara congelou completamente no lugar, o sangue visivelmente drenando do rosto aristocrático. 2 horas apenas. Mas a princesa Lina ainda não foi encontrada em lugar nenhum. Isso vai causar guerra devastadora entre os reinos. O Sheikh Rashid vai considerar um insulto imperdoável e mortal. Foi precisamente então que os olhos dela caíram sobre Layla, parada silenciosamente no canto do salão, tentando ser invisível. E Layla viu com clareza a ideia terrível formar-se na expressão materna antes mesmo das palavras improváveis saírem. Não, Layla sussurrou horrorizada, recuando instintivamente. Mãe, não pode estar pensando. Você é completamente idêntica a ela. A rainha avançou rapidamente, agarrando os ombros da filha esquecida com força desesperada que doía. Absolutamente ninguém perceberá a diferença mínima sob o véu espesso. Você apenas precisa ficar em pé quieta durante a cerimônia breve. Dizer as palavras tradicionais nos momentos certos. Depois, encontraremos Lina rapidamente e resolveremos tudo apropriadamente. Isso é loucura completa. Layla tentou se soltar do aperto. É enganar deliberadamente um rei. É crime grave. É salvar 2 reinos inteiros da guerra. A rainha sacudiu-a levemente, os olhos brilhando com lágrimas desesperadas. Milhares de pessoas inocentes morrerão se essa aliança vital falhar. Crianças, famílias, pessoas que não têm culpa alguma. Você quer todo esse sangue na sua consciência pelo resto da vida? Layla fechou os olhos com força, o peso esmagador da escolha impossível pressionando o peito. Ela sempre fora a filha esquecida e ignorada, criada longe do palácio central com tutores particulares. Estudando profundamente história e diplomacia, enquanto Lina brilhava nos salões de baile e recebia todos os elogios.
nunca imaginara em seus piores pesadelos que seria chamada para salvar o reino dessa forma terrível. Apenas a cerimônia básica, ela cedeu finalmente com voz tremendo violentamente. Só até encontrarmos Lina. Depois, a verdade vem à tona. Sim, sim, claro. A rainha concordou rapidamente demais, já chamando as criadas urgentemente. Apenas a cerimônia curta. Mas ambas sabiam profundamente que era mentira transparente. Uma vez feito o juramento sagrado, não havia volta simples. 2 horas intermináveis depois, Layla estava parada rígida no altar ornamentado com ouro, coberta completamente da cabeça aos pés em seda branca pura e véu espesso tradicional que escondia absolutamente o rosto inteiro. As mãos tremiam tanto descontroladamente que teve que entrelaçar os dedos com força para disfarçar o nervosismo óbvio. O coração batia tão alto e violento que tinha certeza absoluta que todos na sala enorme conseguiam ouvir claramente. E então, finalmente, ele entrou no salão com passos firmes. Sheikh Rashid Al-Karim era ainda mais imponente e intimidador pessoalmente do que os retratos formais sugeriam. Alto e musculoso, ombros largos sob os trajes cerimoniais negros ricamente bordados em ouro puro. A pele era bronzeada profundamente pelo sol implacável do deserto. O rosto era anguloso e extremamente masculino. A barba perfeitamente aparada em estilo tradicional. Mas eram definitivamente os olhos que prendiam completamente a atenção de qualquer um, escuros como a noite sem lua, intensos e penetrantes, examinando absolutamente tudo com inteligência afiada e calculista. Ele a observou fixamente por longo momento através do véu espesso, e Layla teve a sensação perturbadora de que ele podia ver através do tecido, diretamente em sua alma exposta. A cerimônia solene começou com cânticos tradicionais. As palavras antigas em árabe clássico ecoaram pelo salão enorme. Layla repetiu mecanicamente os votos sagrados com voz trêmula, que todos atribuíram apropriadamente ao nervosismo natural de noiva. Quando Rashid pegou sua mão delicada para colocar o anel pesado de compromisso, o toque foi firme, mas surpreendentemente gentil para mãos tão grandes. Eu os declaro oficialmente marido e mulher, perante os 2 reinos e perante Deus. O sacerdote idoso proclamou com voz ressonante. E assim, com mentira sagrada e desesperada, Layla Darvani tornou-se inesperadamente rainha de Zarhan. A recepção elaborada foi tortura refinada de horas intermináveis. Layla manteve-se em silêncio absoluto, o véu ainda cobrindo cuidadosamente o rosto, conforme tradição severa que ditava que a noiva só revelava ao marido na intimidade da câmara nupcial. Rashid permaneceu ao lado dela durante todo o evento, respondendo educadamente cumprimentos e agradecimentos efusivos. Mas ela sentia constantemente o peso do olhar dele, analisando-a. Finalmente, quando já era noite avançada e as estrelas brilhavam intensamente, ele a conduziu gentilmente para as carruagens luxuosas que os levariam ao palácio secundário isolado no deserto, refúgio tradicional para a lua de mel real, completamente isolado e absolutamente privado de qualquer interferência. Durante a viagem silenciosa sob as estrelas infinitas, Layla lutou desesperadamente contra pânico crescente que ameaçava sufocá-la. Quando chegassem ao destino, quando finalmente ficassem completamente sozinhos, o véu teria inevitavelmente que cair. E então, tudo seria revelado horrivelmente. Você está tremendo visivelmente. A voz dele rompeu o silêncio pesado, profunda e levemente áspera. Tem medo de mim? Layla engoliu em seco com dificuldade. Não conheço Vossa Majestade adequadamente. Rashid, ele corrigiu suavemente, voz perdendo a formalidade. Somos casados agora oficialmente. Use meu nome sem títulos. Rashid, ela repetiu baixo, e havia algo intenso na forma como ele reagiu fisicamente ao nome nos lábios dela. Melhor assim, ele murmurou aprovadoramente. E para sua informação necessária, não sou o monstro cruel que histórias de palácio pintam dramaticamente. Não vou machucá-la de forma alguma. A gentileza completamente inesperada quase destruiu as defesas frágeis dela. Esse homem, esse rei poderoso e temido,
Estava ativamente tentando acalmar o que pensava ser sua esposa nervosa e assustada. E ela estava mentindo para ele em níveis que o destruiriam emocionalmente quando eventualmente descobrisse. O palácio secundário do deserto era estrutura absolutamente deslumbrante de mármore branco que brilhava magicamente sob a lua cheia. Servos silenciosos os receberam discretamente com reverências profundas e então desapareceram rapidamente, deixando-os completamente sozinhos conforme costume tradicional. Rashid a guiou cuidadosamente pelos corredores magnificentes até as câmaras principais. Suíte enorme com cama imensa, coberta de pétalas frescas de rosas, varandas amplas que davam vista para dunas douradas se estendendo infinitamente. "Bem-vinda ao seu novo lar", ele disse firmemente, fechando a porta pesada atrás deles com finalidade. E então, muito lentamente, estendeu a mão grande em direção ao véu dela. O coração de Layla parou completamente de bater. Esse era o momento da verdade. A farsa seria revelada agora mesmo, na primeira noite, e tudo desmoronaria espetacularmente. Mas os dedos dele hesitaram milímetros antes de tocar o tecido delicado. "Posso remover?" Ela assentiu fracamente, completamente incapaz de formar palavras, com movimentos surpreendentemente delicados para mãos tão grandes e calejadas. Rashid ergueu o véu espesso, revelando o rosto dela lentamente como desembrulhar presente precioso. E então, congelou completamente. Por segundos eternos e sufocantes, ele apenas a encarou fixamente, os olhos escuros percorrendo cuidadosamente cada detalhe do rosto dela. Layla prendeu a respiração aterrorizada, esperando a acusação inevitável, a raiva explosiva. Mas o que viu na expressão dele foi confusão genuína, surpresa evidente, e algo mais intenso que não conseguia identificar claramente. "Você", ele começou incerto, a voz estranhamente hesitante. "Seus olhos são diferentes do que lembrava." "Diferentes?", ela repetiu fracamente, o coração disparado. "Lina tinha olhos calculistas quando nos encontramos durante negociações", ele disse lentamente, estudando-a, frios e distantes, mesmo quando sorria educadamente. "Mas você..." Ele alcançou o rosto dela gentilmente, o polegar calejado, traçando a maçã do rosto com ternura. "Você olha para mim como se realmente me visse, como pessoa real, não apenas posição ou poder." Layla deveria dizer algo imediatamente. Deveria explicar a verdade agora. Mas as palavras morreram completamente quando ele se inclinou mais perto, o calor masculino dele envolvendo-a. "Talvez", ele murmurou baixo e rouco, "o casamento mudou você profundamente. Ou talvez eu nunca tenha realmente prestado atenção adequada antes." E então, antes que ela pudesse processar ou reagir, Rashid a beijou suavemente. Era para ser beijo cerimonial breve, ela sabia logicamente. Selamento tradicional de votos sagrados. Mas havia calor ali que roubou completamente o fôlego. Os lábios dele eram firmes, mas surpreendentemente suaves, movendo-se contra os dela com habilidade que fez as pernas ficarem perigosamente fracas. Quando finalmente se separaram, ambos respirando significativamente mais rápido, Rashid manteve o rosto próximo ao dela intimamente. "Esse casamento não precisa ser apenas político e estratégico", ele disse suavemente, mas firmemente. "Podemos tentar torná-lo real e verdadeiro, se você quiser isso também." A culpa explodiu no peito de Layla com força física dolorosa. Ele estava oferecendo exatamente o que ela secretamente desejava desesperadamente, mas estava oferecendo para a pessoa completamente errada, baseado inteiramente em mentira. "Eu preciso de tempo", ela conseguiu dizer tremulamente. Algo passou rapidamente pela expressão dele. Desapontamento, talvez. Mas assentiu respeitosamente. "Claro. Foi dia extremamente longo e cansativo. Durma tranquilamente. Temos toda a vida pela frente." Mas não tinham realmente, porque eventualmente, inevitavelmente, a verdade viria à tona. Os dias seguintes no palácio isolado do deserto foram os mais confusos, emocionalmente intensos e transformadores da vida inteira de Layla. Rashid manteve cuidadosamente a promessa de dar-lhe espaço físico,
não forçando intimidade ou consumação do casamento. Mas passavam praticamente todo o tempo juntos, constantemente de outras formas. Caminhavam pelas dunas intermináveis ao amanhecer dourado, compartilhavam refeições íntimas, onde conversavam por horas, exploravam juntos os jardins secretos do palácio. E Leila descobria gradualmente, dia após dia, que o sheik temido e respeitado era, na verdade, homem profundamente solitário, carregando o peso esmagador de reino inteiro nos ombros largos sem nunca reclamar. Na terceira noite, durante jantar na varanda sob estrelas brilhantes, Rashid finalmente abriu-se de verdade pela primeira vez. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, ele contara com voz pesada de memória. Fui forçado a assumir o trono sem preparo real. Conselheiros tentaram me manipular, inimigos testaram fronteiras, e eu estava completamente sozinho e aterrorizado. Laila pegara a mão dele instintivamente, apertando com encorajamento. Mas você sobreviveu. Mais que isso, prosperou. Sobrevivi construindo muros, ele admitira, os olhos fixos no horizonte infinito. Tornei-me frio, calculista, intocável. Era a única forma de não ser destruído. Mas então, ele virara para olhá-la. Você aparece e começa a derrubar cada muro que construí tão cuidadosamente. O coração dela acelerara perigosamente. Isso é bom ou ruim? Não sei ainda, ele confessara honestamente. É assustador, mas talvez seja exatamente o que preciso. Momentos como aquele se multiplicavam. Na quinta manhã, ele a acordara antes do amanhecer, levando-a montada em cavalo até o oásis, escondido que poucos conheciam. Meu refúgio secreto quando era criança, explicara, enquanto observavam o sol nascer dourado sobre as águas cristalinas. Nunca trouxe ninguém aqui antes. Por que me trouxe então? Laila perguntara suavemente. Ele ficara em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Mas finalmente, porque com você não preciso fingir ser invencível. Posso apenas ser. Eram palavras simples, mas carregavam peso imenso de confiança. À noite, desenvolveram um ritual próprio. Sentavam-se no terraço privado, ele ensinando-a sobre as constelações que guiavam navegadores do deserto, ela compartilhando histórias dos livros que lera durante anos de solidão. As risadas vinham mais facilmente a cada dia. Os toques casuais se tornavam mais frequentes e naturais. Mão na lombar ao passarem por portas, dedos entrelaçados durante caminhadas, ombros se tocando enquanto observavam o pôr do sol. Na 10ª noite, depois de tempestade de areia que os mantivera presos dentro do palácio, o dia inteiro jogando xadrez e debatendo filosofia, algo mudou fundamentalmente. Estavam na biblioteca, rindo de algo bobo, quando os olhos deles se encontraram e o riso morreu lentamente. A tensão que vinham evitando cuidadosamente finalmente se manifestou impossível de ignorar. Laila, Rashid disse suavemente, mas havia intensidade na voz que fez a pele dela arrepiar. Não sei o que você fez comigo, mas eu... Ele não terminou a frase. Simplesmente se inclinou, dando tempo dela recuar se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi diferente dos anteriores cerimoniais. Era profundo, urgente, carregado de desejo que ambos vinham reprimindo. As mãos dele se enterraram nos cabelos dela, puxando-a mais perto. As dela agarraram os ombros largos dele, precisando da solidez. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesado, Rashid encostou a testa na dela. Fica comigo hoje à noite, de verdade. Não por dever, mas porque quer. E Laila, perdida completamente nos olhos escuros dele, assentiu. Aquela noite mudou tudo entre eles. Na intimidade do quarto, com lua banhando tudo em luz prateada, Rashid foi surpreendentemente gentil. Cada toque reverente, cada beijo adorador, cada sussurro contra a pele dela, dizendo o quanto a achava linda, especial, importante. Quando finalmente se uniram, foi com ternura que trouxe lágrimas aos olhos dela. E depois, deitados entrelaçados, ele beijou cada lágrima, murmurando: Nunca senti algo assim antes. Você me completa de formas que nem sabia que estava incompleto. Leila queria confessar tudo naquele momento.
A verdade queimava na língua, mas o medo de perder aquilo, de ver aquele olhar terno se transformar em ódio, a silenciou. Eu também, ela sussurrou ao invés, e pelo menos aquilo era completamente verdade. Os dias seguintes foram os mais felizes que Layla já experimentara. Acordavam entrelaçados, compartilhavam café da manhã rindo de bobagens, passavam dias explorando e noites descobrindo um ao outro de todas as formas possíveis. Rashid tornara-se diferente com ela, mais leve, mais sorridente, mais vivo. Os servos comentavam sussurrando que nunca viram o rei tão feliz. E Layla se apaixonava mais a cada momento, mesmo sabendo que construía sobre fundação de mentiras que inevitavelmente desmoronaria. 2 semanas após o casamento, enquanto Rashid estava em reunião necessária com conselheiros, Layla explorava curiosamente a biblioteca extensa do palácio. Foi quando encontrou carta oficial endereçada a Rashid, com selo oficial vermelho de Zarhan. Não deveria ler correspondência privada. Mas as primeiras palavras saltaram da página. Confirmamos o avistamento da princesa Lina na província norte. O sangue congelou completamente nas veias. Lina fora encontrada. E pior, a carta mencionava diretamente inconsistências preocupantes sobre a noiva, sugestões de investigação profunda. O castelo de mentiras estava desmoronando rapidamente. Naquela noite, durante o jantar silencioso, Rashid estava visivelmente silencioso e pensativo. Quando Layla perguntou cuidadosamente o que o incomodava, ele pegou algo do bolso, colar delicado que ela não reconheceu imediatamente. Este colar, ele disse calmamente, mas havia tensão clara na voz. Foi presente de noivado que dei pessoalmente para Lina. Ela usava constantemente durante todas as aparições, mas você nunca o usa. Por que exatamente? O coração de Layla despencou dolorosamente. Eu devo ter esquecido de trazê-lo na pressa. Interessante, ele continuou friamente, os olhos fixos nela intensamente. Porque minha irmã mencionou casualmente que princesas gêmeas idênticas costumam usar colares idênticos como símbolo de vínculo. Você usaria um, Lina. Outro diferente. O silêncio que seguiu foi pesado e absolutamente sufocante. Então, Rashid disse finalmente, a voz perigosamente calma. Vou perguntar uma única vez apenas. Quem é você realmente? Lágrimas brotaram nos olhos de Layla instantaneamente. Eu posso explicar tudo. Quem? É. Você. Cada palavra foi pronunciada como sentença de morte. Layla, ela sussurrou quebrada. Sou Layla Darvani, irmã gêmea idêntica de Lina. O que passou pelo rosto de Rashid foi absolutamente devastador. Choque profundo, traição amarga, fúria crescente, dor intensa, tudo misturado em expressão que partiu o coração dela em milhões de pedaços. Você mentiu, ele disse baixo e perigoso, levantando-se abruptamente. Esse tempo todo, cada palavra, cada toque, cada momento compartilhado, tudo foi mentira. Não. Layla levantou-se também desesperada, lágrimas escorrendo livremente. Não era mentira. Deixe-me explicar, por favor. Explicar o que exatamente? Ele rugiu, perdendo o controle completamente pela primeira vez. Como conspirou com sua família para enganar Rei? Como riu internamente de mim enquanto eu abria meu coração? Como brincou com honra de reino inteiro? Não foi assim. Ela avançou, mas ele recuou, rejeitando completamente o toque. Lina fugiu porque estava sendo chantageada cruelmente. O ministro Khalid tem provas de escândalo que destruiria nossa família. Ele a forçou a sabotar a aliança. E eu? Eu não podia deixar guerra acontecer. Não podia deixar milhares morrerem. Então tomei o lugar dela apenas para a cerimônia. Apenas a cerimônia, ele repetiu amargamente. E quando exatamente planejava me contar? Depois de meses, anos ou nunca? Eu não sabia o que fazer, Layla soluçou. Cada dia que passava tornava mais difícil. E então eu me apaixonei por você. De verdade. E não sabia como contar sem perder tudo. Rashid ficou absolutamente imóvel. Você se apaixonou por mim? Sim, ela confessou desesperada. Eu te amo, Rashid. Não o rei, não a aliança política, você. O homem que me mostrou as estrelas e confiou seus medos mais profundos.
O homem gentil sob a máscara de autoridade. Não, ele sacudiu a cabeça violentamente. Não diz isso agora. Não usa amor como desculpa conveniente para a traição. Não é desculpa. Ela tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou como se o toque queimasse. É verdade. E se me der chance, vou provar. Saia, ele interrompeu gelado. Volte para seu reino. O casamento será anulado ao amanhecer. Rashid, por favor, saia agora. O grito ecoou pelo palácio inteiro. Layla recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Através das lágrimas borradas, viu a dor profunda nos olhos dele, espelhando perfeitamente a própria. E soube que quebrara algo precioso entre eles. Virou-se e correu cegamente, as lágrimas impedindo a visão. Mas não foi embora do palácio. Não quando sabia com certeza absoluta que ainda havia a ameaça real não resolvida. Se o ministro Khalid conseguira chantagear Lina cruelmente, poderia fazer o mesmo com outros nobres. Poderia ainda sabotar completamente a aliança vital. Então Layla fez a única coisa que estava em seu poder. Começou a investigar meticulosamente. Durante 3 dias exaustivos, enquanto Rashid a evitava completamente como se sua presença queimasse, ela se transformou em detetive determinada. Interrogava discretamente servos mais antigos que tinham visto Khalid agir ao longo dos anos. Examinava correspondências antigas, esquecidas, que encontrou na biblioteca empoeirada. Seguia cada pista minúscula que Lina deixara sobre a chantagem em conversas fragmentadas. Na segunda noite de busca, quando já estava quase desistindo, encontrou o diário escondido de uma antiga criada já falecida. Páginas amareladas detalhavam como Khalid manipulara eventos ao longo de anos, plantando evidências falsas, forçando confissões, destruindo reputações de qualquer um que ameaçasse seu poder crescente. Ele não é apenas corrupto, Layla percebeu horrorizada enquanto lia. É sistemático. Planejou isso por décadas. Munida com essa informação, procurou o cofre secreto que o diário mencionava, escondido na antiga ala do palácio que ninguém mais usava. Levou horas encontrá-lo, mas quando abriu com chave que roubara do escritório de Khalid, após subornar um guarda, encontrou tesouro de evidências. Cartas detalhando como ele planejara sabotar não apenas o casamento, mas também acordos comerciais vitais que beneficiariam ambos os reinos. Registros de subornos pagos a oficiais para criar instabilidade. Planos para assassinatos políticos. Era tudo tão mais profundo e sinistro do que imaginara. E no fundo, encontrou as fotos comprometedoras que usara para chantagear Lina, mas com data que provava que eram falsificadas magistralmente. Sua irmã nunca tivera o caso. Tudo era mentira elaborada. Munida com documentos, Layla marchou até o escritório de Rashid, mesmo sabendo que não era bem-vinda. Ele estava na varanda, as costas para ela, a postura tensa. Vim mostrar por que Lina realmente fugiu, ela disse firmemente, colocando os papéis sobre a mesa dele. E quem é o verdadeiro traidor aqui? Rashid virou-se lentamente, o rosto cuidadosamente neutro. Isso muda alguma coisa? Muda que Lina não o traiu por capricho, Layla respondeu. E que eu não menti por ganho pessoal. Menti para salvar a aliança e expor conspiração que teria destruído ambos os reinos. Ele pegou os documentos, lendo em silêncio. Conforme avançava, a expressão endurecia mais. Khalid, ele murmurou finalmente. Confiei nele por anos. Ele usou essa confiança, Layla disse. Mas agora temos provas. Você pode prendê-lo, salvar a aliança, proteger seu povo. E você? Rashid perguntou sem olhar para ela. O que ganha com isso? Nada, ela admitiu suavemente. Exceto talvez sua compreensão de por que fiz o que fiz. Silêncio pesado se estendeu entre eles. A celebração pública da lua de mel acontece em 2 dias, Rashid disse finalmente. Comparecimento obrigatório de toda a corte. É onde Khalid esperaria anunciar escândalo se tivesse provas contra mim. Então vire o jogo, Layla sugeriu. Exponha ele primeiro. Os olhos de Rashid finalmente encontraram os dela. Com você ao meu lado? Se me permitir, ela sussurrou. Ele estudou o rosto dela por longo momento. Ainda não te perdoei. A traição dói demais. Eu sei. Lágrimas ameaçaram de novo. E nunca esperaria perdão fácil. Mas deixe eu lutar por nós. Por favor.
Algo suavizou minimamente na expressão dele. 2 dias, então decidimos o que fazer sobre nós. Era mais do que ela merecia. Obrigada. A celebração pública foi extravagante, além de qualquer expectativa. Centenas de dignitários dos 2 reinos, o salão do trono decorado magnificamente com sedas e ouro, música tradicional ecoando pelas paredes antigas. E no centro calculado de tudo, Khalid observando com olhos frios e calculistas, esperando pacientemente o momento perfeito de atacar e destruir tudo. Rashid permaneceu impassível no trono dourado. Layla, posicionada ao lado dele com véu fino, conforme tradição. Mas desta vez, ela sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Tinha as evidências. Tinha o plano. Só precisava de coragem. A traição profunda entre nós. Rashid declarou de repente com voz trovejante, silenciando instantaneamente todos os presentes. Mentiras deliberadas que quase destruíram a aliança sagrada entre nossos reinos. Khalid adiantou-se imediatamente, expressão triunfante pensando arrogantemente que era finalmente a hora dele. Majestade, se refere à vergonhosa farsa de casamento, me refiro. Rashid interrompeu com voz ainda mais trovejante e furiosa. A você, Khalid. Traidor que serve apenas a si mesmo. Guardas leais se moveram instantaneamente como relâmpagos, cercando o ministro chocado por todos os lados. Por anos incontáveis, Rashid continuou implacável, acenando para que servos trouxessem baús com as evidências. Tramou sistematicamente contra ambos os reinos. Chantageou cruelmente membros da realeza com mentiras. Sabotou acordos vitais que teriam trazido prosperidade. Enriqueceu obscenamente através de traição calculada. E tudo isso, ele pegou as fotos falsificadas, rasgando-as dramaticamente diante de todos, baseado em mentiras e falsificações. As provas foram apresentadas metodicamente e publicamente, cada carta lida em voz alta e clara. A corte inteira reagiu com choque crescente e fúria justa. Gritos de indignação ecoaram. Khalid tentou protestar, mas as evidências eram irrefutáveis e devastadoras. Mas Rashid levantou a mão imperiosamente para silêncio absoluto. Não teria descoberto essa traição profunda sem ajuda crucial da mulher extraordinária que arriscou literalmente tudo: reputação, segurança, posição, até amor verdadeiro, para proteger a aliança sagrada e salvar ambos os reinos de guerra devastadora. Ele virou-se lentamente para Layla, estendendo a mão em convite. Com o coração disparado violentamente no peito, ela ficou de pé, com pernas tremendo, e removeu o véu completamente, revelando o rosto para toda a corte chocada. Esta, Rashid anunciou com voz carregada de emoção mal contida, é Layla Darvani, irmã gêmea idêntica de Lina. Tomou corajosamente o lugar da irmã quando Lina foi forçada a fugir pela chantagem cruel de Khalid. Mentiu, sim. Ninguém pode negar isso. Mas mentiu exclusivamente para salvar milhares de vidas inocentes. Investigou bravamente quando poderia ter simplesmente fugido e se escondido. Lutou incansavelmente por verdade e justiça quando teria sido infinitamente mais fácil manter segredo e viver confortavelmente na mentira. Murmúrios confusos percorreram a corte. Alguns ainda incrédulos, outros começando a compreender. Alguns entre vocês dirão que ela enganou um rei. Rashid continuou, voz firme, mas emocionada. Mas eu digo categórica e absolutamente que ela salvou um reino. Salvou 2 reinos, na verdade. E se todos aqui presentes concordarem, ele fez algo completamente inimaginável e se ajoelhou diante dela humildemente, chocando absolutamente todos os presentes até o silêncio. Gostaria de pedi-la formalmente em casamento verdadeiro. Não por política vazia, não por aliança estratégica, mas por amor genuíno, profundo e inabalável. Lágrimas escorreram livres pelo rosto de Layla, molhando as bochechas. Rashid, você me ensinou lições que nunca esquecerei, ele disse, pegando as mãos dela entre as dele grandes e calejadas. Que amor verdadeiro vê além de máscaras e aparências. Que coragem real às vezes parece engano aos olhos superficiais. Que a mulher certa pode mudar absolutamente tudo. Que perdão é mais forte que vingança. E que você, especificamente você,
É a única mulher que eu quero ao meu lado pelo resto da vida. Casa comigo de novo? Desta vez verdadeira e completamente, como você mesma, Layla. Sim, ela soluçou emocionada. 1000 vezes sim. Para sempre sim. O salão explodiu em aplausos entusiásticos e gritos de celebração, enquanto ele se levantava e a puxava para beijo profundo que selava a promessa real desta vez. Um beijo que não escondia nada, que não fingia nada, que era pura verdade finalmente livre. 3 meses depois daquele dia transformador, realizaram segunda cerimônia de casamento verdadeira. Desta vez, não foi evento apressado, nascido de desespero, mas celebração gloriosa do amor genuíno que florescera contra todas as probabilidades. Lina compareceu livre finalmente da chantagem que a aprisionara, reconciliada completamente com a irmã após conversas longas e perdão mútuo. Você sempre foi a corajosa entre nós duas, Lina confessara emocionada enquanto ajudava Layla a se vestir para a cerimônia. Eu fugi com medo. Você ficou e lutou. Sou grata eternamente. A corte inteira testemunhou reverente quando Rashid colocou pessoalmente a coroa delicada na cabeça de Layla, proclamando a rainha verdadeira de Zarhan diante de todos. Não havia mais segredos, não havia mais mentiras, apenas verdade pura e amor inabalável. Durante o banquete que se seguiu, Rashid a puxou para dançar sob o olhar aprovador de todos. Sabe, ele murmurou próximo ao ouvido dela, enquanto giravam graciosamente. Quando descobri quem você realmente era, pensei que meu mundo estava acabando, que tudo o que sentíamos era falso. E agora? Layla perguntou suavemente, os olhos buscando os dele. Agora percebo que foi quando minha vida verdadeira finalmente começou, ele respondeu, beijando a testa dela com ternura. Porque me apaixonei pela mulher real, não pela princesa que imaginava conhecer. Pela Layla, que tinha coragem de arriscar tudo por outros. Pela mulher que me vê como homem, antes de ver como rei. Meses depois, quando Layla colocou a mão dele sobre a barriga dela, onde nova vida crescia, vendo os olhos escuros dele encherem de lágrimas de alegria pura e incontrolável, ela soube com certeza absoluta que tinham construído algo precioso e duradouro. Nosso filho ou filha, Rashid sussurrou maravilhado, acariciando gentilmente, nascerá de amor verdadeiro. Não de política ou dever, mas de escolha genuína que fizemos um pelo outro. Uma escolha que faço novamente todos os dias. Layla concordou emocionada, beijando-o suavemente. Anos depois, quando seus filhos, 3 ao todo eventualmente, brincavam ruidosamente pelos jardins do palácio, Rashid e Layla frequentemente sentavam juntos, observando. Mãos entrelaçadas naturalmente. Às vezes ainda não acredito em como tudo aconteceu, ela confessou uma tarde dourada. Como mentira desesperada, se transformou em amor mais verdadeiro que qualquer coisa imaginara. O destino trabalha de formas misteriosas, Rashid respondeu filosoficamente, puxando-a mais perto. Mas agradeço todos os dias pela farsa que trouxe você até mim, pela coragem que você teve de se sacrificar pelo bem maior, pelo amor que construímos, tijolo por tijolo, sobre fundação que parecia impossível. E eu agradeço, Layla completou, encostando a cabeça no ombro forte dele, pelo rei que soube olhar além da mentira e ver a verdade do coração, que escolheu perdão ao invés de vingança, que me ensinou que amor real supera qualquer engano. Quando o sol se pôs dourado sobre as dunas infinitas naquela noite, pintando tudo de tons âmbar e ouro, eles permaneceram ali abraçados, um rei e uma rainha, um homem e uma mulher. 2 corações que encontraram um ao outro através de mentira que, paradoxalmente, revelou verdades mais profundas sobre amor, sacrifício, coragem e perdão. A história deles seria contada por gerações futuras. Não como conto de advertência sobre engano, mas como lenda de amor que superou o impossível. A impostora que se tornou imperatriz. O rei que aprendeu que poder real vem de vulnerabilidade. E o casamento que começou com mentira, mas floresceu em verdade mais pura e duradoura que qualquer aliança política jamais poderia ser. E toda noite, antes de dormir, Rashid sussurrava no ouvido de Layla
as mesmas palavras que se tornaram ritual sagrado entre eles. Obrigado por me enganar naquele dia. Foi o melhor presente que a verdade poderia ter dado. E ela ria suavemente, beijando-o de volta, respondendo sempre: obrigado por me amar mesmo quando descobriu. Foi maior prova de amor que qualquer verdade inicial poderia ter sido. E assim viveram, amaram e governaram com sabedoria e compaixão, provando ao mundo inteiro que às vezes, ironicamente, a verdade mais profunda e transformadora nasce da mentira mais desesperada e altruísta. Que amor real não precisa de começos perfeitos, apenas de corações dispostos a crescer juntos. Que perdão é ponte mais forte que qualquer construída sobre certezas absolutas. Você acabou de testemunhar uma das histórias de amor mais impossíveis que já contei. Da mentira mais desesperada que se transformou em verdade mais pura. Do perdão que venceu a traição. Mas isso foi só o começo. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo e comenta "o clone" para eu saber que você ouviram até o final. E já se inscreve também, pode ser? Nas histórias que estão aparecendo na tela agora, você vai encontrar dilemas ainda mais impossíveis, escolhas ainda mais devastadoras, amores ainda mais intensos. Clica em uma delas, escolhe a que teu coração pedir e se prepara para mergulhar em outro universo de emoções que não vai te soltar até o último segundo. Te vejo lá no próximo vídeo. Muito obrigado. Beijos e fiquem com Deus.